misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, e lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica dos meus pecados, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente eu pequei. Eu fiz aos teus olhos é mal, para que eu seja justificado quando falares e puro quando julgar. Eu quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade. Acabei de citar o Salmo 51 do rei Davi, do verso 1 ao verso 4. Que Deus nos abençoe mais uma vez grandemente, porque este é o último programa Despertar com Jesus do ano 2024. E graças a Deus, Ebenezer, Deus tem nos ajudado, Deus tem nos dado força, e assim nós vamos caminhando. Eu peço para que Deus me dê essa força que Ele deu para o rei Davi, né? Davi era um rei que sempre confiava em Deus, a ponto de Deus chamar ele segundo o coração de Deus. E graças a Deus que nos dá a vitória por Jesus Cristo, porque se não fosse Ele, o que seria de nós? Queremos dizer que o programa Despertar com Jesus, ele é da mensagem precursora da segunda vinda de Jesus. Que Deus nos ajuda, nos dá força para nós prosseguir. E desejo a todos, nossa audiência, em nome de Jesus Cristo, um bom dia com Jesus. Graças e misericórdia da parte de Deus. Hoje nós vamos aproveitar o tempo, porque senão vai ser difícil. Nós, antes de lermos as escrituras, que hoje vai ser no livro do profeta Isaías, no capítulo 49, verso 15, nós vamos ouvir uma faixa musical tão maravilhosa com o Jair Pires, que diz: ai de mim. Ai de mim, se não fosse o amor de Deus, que por amor perdoou os pecados meus. Ai de mim, se não fosse a sua luz. Ai de mim, se não fosse Jesus. O amor de Deus, certamente a minha alma morreria. Ai de mim, se não fosse o amor de Deus, eu não sei a minha vida o que seria. Se não fosse o sacrifício daquele homem cravado lá na cruz. Ai de mim, se não fosse aquele sangue que por amor derramou o meu Jesus. Ai de mim,
amor de Deus, eu não sei da minha vida o que seria. Programa Despertar com Jesus, com o evangelista José Maria. Ai de mim, se não fosse o amor de Deus. O amor de Deus, ele é muito grande. E nós sabemos que o amor de Deus, ele é tremendo, a ponto de ele oferecer o único filho que ele tinha, filho unigênito, para nos salvar. Então, os nossos irmãos, aqui está, no livro do profeta Isaías 49:15. Pode uma mulher esquecer tanto do seu filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Senhor, aqui está esse homem indigno, mas eu creio na sua graça, eu creio na sua misericórdia, e também eu estou falando para uma audiência indigna, mas a dignidade do Senhor é muito maravilhosa. Que o Senhor possa me dar força, me inspirar, para que a sua palavra, Senhor Deus, possa sair diretamente do trono da tua graça, em nome de Jesus. Amém. Nós queremos falar nessa oportunidade sobre o amor de Deus. O amor de Deus, ele é um amor mútuo, ele é um amor tremendo, né? Nós sabemos que é um amor tão grande, como está lá no livro de São João, no capítulo 3, verso 16, que ele amou o mundo de uma tal maneira que ele deu o único filho que ele tinha para nos salvar, nos resgatar de toda maldição. Aqui o profeta Isaías está falando que uma mulher, embora que hoje já está diferente, hoje o que tem de mãe aí abandonando as filhas, os filhos, não é brincadeira, né? Aqui era um caso talvez até impossível, né? Mas hoje já está diferente. Hoje a coisa está muito banal. Hoje as mães têm filha, joga aí na lata de lixo, parece que não vale nada. Aqui ele diz, pode uma mulher esquecer tanto do seu filho que cria, e que se não compadeça dele? Irmãos, o amor de Deus, ele é tremendo. Ele é um amor sincero. E nós estamos vivendo uma hora em que o profeta Daniel, ele chegou a dizer que o amor se esfriaria. Eu não vou nem falar se esfriar. Vamos falar logo. O amor da humanidade está congelado. Ninguém sabe mais o sentido da palavra amor. E o pior de tudo, que hoje é um fingimento tão grande. Hoje é um fingimento tão grande, uma cinicidade tão enorme na raça humana, que fala amor. O povo pensa que a palavra amor é expressar da boca para fora. Amor é um sentimento. Um amor é aquilo que você tem na sua alma. O amor faz com que a pessoa sofre. Amor deixa a gente num sofrimento terrível. Agora, tem muitos que a palavra amor na boca dele é expressado quase toda hora, mas dentro da alma não existe nada de amor. Esta semana que passou, um abençoado, um irmão, ele estava na Santa Casa
E ele nem sabia que ele estava internado, ele me ligou. Ele falou, estou aqui na Santa Casa, irmão, para mim poder fazer uns exames, ver o que vai acontecer. Aí, depois no outro dia ele me ligou, falou que tinha saído o resultado dos exames dele, e o coração dele está inchado. E ele, então, foi transferido para a UTI, você sabe, quando a pessoa vai para a UTI, só de pensar, já dá até um trauma já na pessoa. Aí eu falei para ele, o irmão crê que Deus existe? Eu vou falar para o senhor, irmão. De norte a sul, de leste a oeste, do oriente ao ocidente, você vai ter um exército de gente orando por você. Como é que pode uma pessoa estar num dia na UTI, no outro dia já está na rua, já está na sua casa? É uma coisa inexplicável. Eu digo, se todo ser humano buscasse a Deus em primeiro lugar, conforme está lá em São Mateus, no capítulo 6, o próprio Jesus diz, busque a Deus em primeiro lugar, que as demais coisas serão acrescentadas. Será que hoje, meu Deus, será que hoje esses pregadores estão buscando primeiro o reino de Deus? Não tá. É um bando de falso, é um bando de cínico, é um bando de Judas Iscariote. Tá todo mundo correndo atrás do dinheiro e diz que estão correndo atrás do amor de Deus. Tá nada. Vocês sabem que nem eu falei, que o amor de Deus, ele é sofredor. E tem pessoas, irmão, que eles usam a escritura para um subterfúgio. Porque a Bíblia ela é assim, ela está escrita de uma maneira para você ler e você entender o que é o sentido. Eu conheço pastores aqui em Presidente Prudente que ele usa esse termo aqui de 1 Coríntios. Eu já vi pregando em púlpito dizendo que assim, ainda que o amor de Deus, né? Nós sabemos, irmão, que o amor de Deus não é brincadeira. Eu conheço pastores que falam assim, não adianta eu dar uma esmola para um mendigo, não adianta eu pegar uma cesta básica e ajudar um irmão, porque Paulo chega a dizer assim, olha, veja bem, hein? 1 Coríntios, capítulo 13, verso 3. Ainda que eu distribuísse todas as minhas fortunas, né, a riqueza dele, para o sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e eu não tivesse o amor, nada disso aproveitaria. Agora, tem pessoa que fala assim, que adianta eu dar as coisas para os pobres, se eu não tiver amor? Mas a pessoa já não está dando nada, essa pessoa nem amor ela não tem. Porque se você tem um amor, como está lá em Tiago capítulo 2, o próprio Tiago chegou a dizer assim, se você diz que tem o amor de Deus, e você vê o seu semelhante, você vê o seu semelhante, não é nem o seu irmão, é algo tremendo, o seu semelhante. O que é o seu semelhante? Você vai aí, andando, de repente você para com a pessoa, ô senhor, não dá para o senhor comprar um pão para me comer, que eu estou passando necessidade? Isso é o seu semelhante. Se você fizer isso, é que você sentiu amor por aquela pessoa. E Paulo chegou a dizer que nada adiantaria ele dar as coisas, a sua fortuna para os pobres, se não tivesse o amor. Porque veja bem, porque o amor, ele é sofredor. O amor, ele é benigno. O amor, ele não é invejoso. Agora tem pessoas que dizem que tem amor no seu irmão, tem amor no seu próximo, mas se vê ele prosperar um pouquinho, já fica ali com inveja. O amor é sofredor,
ele é benigno, o amor ele não é invejoso, e o amor ele não trata as pessoas com leviandade, ele não é soberbo. Se você tem um amor de Deus, você não é uma pessoa soberba, querendo ser melhor que os outros, não. O amor ele nunca falha, hein? Que maravilha, hein? O amor nunca falha, mas se haver as profecias, vai ser aniquilada, se haver as línguas, vai cessar, havendo a ciência, desaparecerá. O mais importante na nossa vida hoje é o amor de Deus. Eu estava vendo uma matéria que até me entristeci, meu Deus do céu. Fiquei tão triste ver aquilo lá. Dois empresários, né? Falando, quer acabar com a Cracolândia? É fácil. É porque o governo não quer fazer isso, mas quer acabar com a Cracolândia? É muito fácil. É só pegar a comida daquele povo e jogar tudo no lixo. E deixar eles morrer de fome. Uma pessoa dessa, desculpa falar, é um maldito, é um desgraçado. Tem uma fortuna imensa dizendo que quer ver os pobres lá na Cracolândia morrer de fome. Isso não é amor, gente. Mas uma coisa eu digo, naquele dia lá do juízo, você vai ver, né? Como aquela parábola lá de Lázaro e do rico, né? O rico olhava para aquele pobre lá, aquele mendigo, catando lixo lá nos tambores para comer, excomungava, repudiava aquilo lá. Por que Deus deixou isso vir na terra? Quem sabe essas pessoas, muitos passam na Cracolândia lá, pensam, por que Deus deixou isso vir na terra? Mas um dia você vai saber. E aquele rico, né? Depois que o Lázaro morreu, quem sabe ele falou, graças a Deus, estou livre desse verme. Mas aconteceu que um dia ele também morreu. Não esqueça, você que não tem amor nos pobres, você um dia vai precisar. Se Deus tirar a sua fortuna, a sua riqueza, você vai também ir lá para a sarjeta, você vai comer o lixo da rua. Então, aí aquele rico um dia morreu, e ele chegou lá, ele olhou lá para cima, ele ficou assustado. Ué, mas quem que tá lá em cima? Quem que tinha que estar lá em cima era eu, que sou rico, foi rico na terra. E ele viu lá o Lázaro lá, no seio de Abraão. Aí depois falou para Abraão, Abraão, manda Lázaro. Agora, né? Você é rico, milionário. O andante aí, o andarilho nas estradas. E aqui, irmão, é que nem eu falo, que o amor, ele é sofredor. Aqui, vocês sabem que no livro de São João, no capítulo 21, Jesus Cristo, esse dia, eu fico pensando, né? Teologia. A teologia, eu falo, é uma aberração. Arrasta o homem, o PhD, o LLD, leva bem para longe. E ele pensa que está com tudo. Uma pessoa me informou lá de Moçambique, ele falou que ele queria uma ajuda, mas ele queria que eu falasse para ele alguma coisa da teologia. Pode fazer teologia, meu amigo. Se ele não quer fazer, faça. Eu não faço nem me pagando. E aqui nós vemos Pedro, né? Que Jesus, que depois de ressuscitar, agora as pessoas não sabem que nós temos 3 corpos. Nós temos corpo celeste, temos corpo terrestre e temos corpo glorificado. Jesus Cristo aqui, ele já estava no corpo glorificado. Aí alguém chega e pergunta assim, ué, mas o evangelista, lá no céu nós vamos comer? Vamos sim. No corpo glorificado, vamos. Tá aqui, ó. Não é o Zé Maria que tá falando, não. Tá aqui na Bíblia. Jesus, depois de ressuscitado, ele ressuscitou no corpo glorificado. E ele comeu.
aqui, capítulo 21 de São João, nós vamos ler mais para frente, porque para adiantar. E depois que Jesus, de ter jantado, São João 21, 15, depois de Jesus ter jantado, disse Jesus: Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, você ama eu mais do que esses discípulos? E Pedro respondeu: sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Pedro não era um falso. Eu já vi pessoas tão covardes falar que Pedro era um vacilão. Eu queria estar no lugar de Pedro. Aqui diz aqui, ó, Pedro falou assim: o Senhor sabe que eu te amo. E Jesus disse para ele, Jesus perguntou 2 vezes para ele. Aí ele se angustiou, porque ele tinha negado Jesus lá no pátio, né? Para aquela criada. Aí ele se angustiou quando Jesus perguntou para ele a 3ª vez. E Jesus disse: Pedro, você me ama? E ele entristeceu, ficou triste, porque ele pensou: vou falhar de novo. Porque um cristão verdadeiro, ele se preocupa com as fraquezas que ele tem. Agora, hoje, me desculpe falar, hein? O mundo religioso tá podre, cheio de gente hipócrita. Faz as suas fracaturas, os seus erros, e depois diz que é santo. E aqui tá, Pedro ficou triste naquela hora, né? Ele disse: tu amas a mim, Pedro? Ele disse: tu sabes, Senhor. E ele disse: então você vai e apacenta minhas ovelhas. Você vai cuidar do meu rebanho, Pedro? Oh, que coisa maravilhosa, irmão. É você saber que aquela pessoa tem amor. Eu dou graças a Deus. Eu não tenho nada, mas o que eu tenho eu dou para os outros para comer. Nós vamos viver nos dias que o amor vai nos afastando de Deus. A hora está chegando, o momento está chegando, quando Jesus Cristo, ele vai voltar. E ele não vai vir buscar um povo, né, aí misturado com o pecado. Não, ele vai vir buscar um homem, um verdadeiro pregador. Porque hoje em dia tem muitos monetaristas. Às vezes eu olho quem que era Davi. Davi era um rapaz, um baixinho, ele não tinha aparência. Ele era uma pessoa que não tinha aparência. E ele um dia estava lá no campo, né? E ele estava lá, de repente ele observou que um leão veio, roubou uma ovelha dele. Quando ele viu que o leão roubou a ovelha dele, ele saiu atrás e pegou o leão pela juba, arrancou a ovelha da boca. Depois veio um lobo, e assim ele fez a 2ª vez. Hoje eu não vejo isso mais. Tem pastores hoje? Pastor, olha, tem um fulano lá, está internado. Ele está passando, pastor, por uma situação difícil. Ele está lá internado. Ele não vai lá. Ele manda lá um mensageiro. Quem que é o pastor da igreja? É o mensageiro ou é ele? Será que esses pastores que mandam os mensageiros no lugar dele, será que ele manda verdadeiramente? Será que eles dividem os dízimos com eles? Será? Divide nada. Deus tem misericórdia. Eu estou falando uma coisa: qualquer hora dessa, o mundo vai ser surpreendido. As profecias estão se cumprindo. Lá no livro do profeta Zacarias, no capítulo 14, ali está falando de um fenômeno que está acontecendo. Agora, eu quero dizer para os evangélicos, eles não estão olhando para os sinais, ficam olhando para os templos faraônicos, estão olhando para aquilo que acontece dentro do dia a dia nas igrejas. Olha para os sinais. O próprio Jesus chegou a dizer, creio que é em São Mateus 24, né? Para nós encerrarmos já quase, estamos chegando para o final. Aqui nós vamos encontrar que Jesus Cristo,
ele falou de uma coisa que tá para acontecer. Mas se nós ficar olhando para as coisas desse mundo, né? Porque aqui está dizendo aqui, ó, São Mateus 24, está dizendo assim, ó, acautelai-vos, que ninguém vos... Se existe uma coisa que está enganando a humanidade hoje, há milhões, mas milhões mesmo, é os evangelhos, é a palavra de Deus. Se existe uma coisa gostosa, fácil de você enganar o outro, é o evangelho, é a palavra de Deus. E você sabe que lá, em Gênesis capítulo 3, com que a raça humana foi enganada, foi arrastada pela Eva? Foi com o evangelho. E aqui, nós vemos que Jesus está dizendo assim, ó, acautelai que ninguém vos engane, porque vai vir muitos no meu nome. Eu sou o Cristo, e vai enganar, e vai ouvir de guerra, de rumores de guerra, porque é mister que tudo isso aconteça. Vai levantar nação contra nação, reino contra reino, vai haver fome, vai haver peste, terremoto. Terremoto é comum, você vê falando no que está acontecendo hoje. As nações, elas estão embravecidas, é guerra lá no Oriente, a gente vê todos os dias. E uma coisa eu digo, o povo tem que olhar porque Jesus falou, mas nesse tempo, muitos vão ser escandalizados e vão trair. O que mais existe hoje é uma traição de um para com os outros. Vai surgir esses falsos profetas. Tem pessoas que profetizou que a autoridade fulana vai morrer. Ia morrer esse ano, acho que não morreu ainda, né? Quer dizer, isso daí é o que Jesus diz, acautelar dos falsos profetas. Nós, irmão, estamos vivendo uma hora que, se você não tiver cuidado, você vai ficar aí preso numa coisa que não se sabe. Hoje muitos estão aí preocupados em comprar casas boas, em condomínio, comprar aviões Legacy, jato Legacy, comprar tantas coiseiras, comprar... Gente, meu Deus do céu, tem misericórdia de mim. E o escândalo? O escândalo está sem procedente. Você olha hoje, igreja, o pastor morreu e estão lá quebrando o pau mesmo, dando cadeirada um no outro, porque quem quer assumir a igreja tem que dar cadeirada, pancada. Hoje, as igrejas, desculpa lá, virou praça de guerra. Virou praça de guerra, gente. E Jesus Cristo, ele está dizendo, acautelai-vos. Aqui, nós vamos ver que a hora vai ser essa aqui. Que muitos vão se lembrar, né? Muitos vão se lembrar. Apocalipse, aqui. O povo lê a Bíblia e parece que não sei, mas o amor não tem. Outro dia, eu estava na cidade, na época de frio, e eu fiquei olhando, né? Os animais estão tendo mais amor. Os animais estão tendo mais amor. Você veja bem, quem morou na zona rural, criou galinha, você viu que naquelas galinhas ali, elas criam aqueles pintainhos, a gente via lá, quando vinha lá um cacará, um gavião, para pegar um filhotinho dela ali, um pintainho, ela fazia o maior salseiro. Ela ia para cima, ela partia, por causa do amor. Aí, eu tava aqui na praça na época de frio, e eu tinha trazido uma blusa de frio para dar para um mendigo, morador de rua. E esse mendigo, ele tava deitado no banco, cobriu a cabeça com uma cobertinha, essa capoça lá. Eu fui pôr uma blusa para cobrir ele. Ele tinha um cachorro, por isso que eu falo, gente, os animais estão tendo mais amor. O animal ali no frio, ali, sem uma coberta, sem nada. Eu fui colocar uma coberta em cima do mendigo lá, que é dono dele, ele regeu os dentes pro meu lado assim,
querendo dizer, vem. Ai, Jesus, tem misericórdia. Hoje você vê tanto feminicídio, mas o homicídio é sem precedente, meu. O povo hoje mata um outro, parece que por um centavo a pessoa tira a vida do outro. Esse amor um dia é do diabo. A pessoa não tem mais amor. Aqui nós temos lido uma situação no livro de Apocalipse que a única coisa que vai morrer vai ser a morte. Aqui no capítulo 6 de Apocalipse, para nós encerrar, está escrito assim: e havendo aberto o quarto selo, eu ouvi uma voz do quarto animal que dizia: vem ver. Eu olhei e era um cavalo amarelo. O que estava sentado sobre ele tinha por nome de morte. Por isso que hoje nós vemos só morte. E não é brincadeira. A pior morte que tem é a morte espiritual. Eu olho e vejo que sempre Jesus, ele cuidava de falar da vida eterna. Ele falava mais da morte da alma. Mas hoje não. A gente só vê os pregadores falando da morte da carne. E eu vi um pregador, um ancião, ele falando, por isso que eu falo, nós temos que ter cuidado, porque às vezes nós pensamos que nós sabemos tudo. E esse ancião falou assim: você sabia que Jesus Cristo, quando ele morreu, ele ficou assim, com medo de ele não ressuscitar? Mas como é que pode? Jesus Cristo falou assim para os seus discípulos: vamos lá para Jerusalém, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores, e ele vai ser morto, vai ser crucificado, e ali então, no terceiro dia, ele vai ressuscitar. E esse pregador disse que Jesus Cristo ficou com medo de ressuscitar. O outro chegou a dizer que Abraão deu a metade dos bens para Jesus. Ai, meu Deus do céu. Aonde que Jesus estava na terra quando Abraão estava? E nós estamos falando do amor, né? Para nós encerrar. Ali, quando Jesus Cristo morreu, crucificado, todos nós sabemos, morreu 2 ladrões, que era para cumprir a profecia. Queria morrer no meio de 2 malfeitores. E o da direita, ele reconheceu, que é o que é difícil reconhecer o seu estado, reconhecer a sua desgraça. É difícil reconhecer a sua desgraça. E ali aquele ladrão da direita, ele reconheceu. Ele falava para o ladrão da esquerda: cala a tua boca, você fica quieto aí, porque nós estamos merecendo mesmo. E ali, ele falou para Jesus: Senhor, quando o Senhor chegar lá naquele país, como é que pode um ladrão, um assassino, um bandido da pior classe que tem, ver que Jesus tinha um paraíso? Quando o Senhor chegar lá, o Senhor se lembra de mim? Jesus mostrou amor para ele. Venha, ainda hoje você vai estar comigo lá. Você que está nas drogas, você que está na prostituição, no adultério, na jogatina, na criminalidade, Jesus te ama. Você que está na prostituição, sai desse mundo maligno, sai fora dessas religiões. Lá no livro de Apocalipse 18 está escrito: sai fora. Deus tem um amor tão grande que ele está avisando: sai fora dessa religião, porque um dia as pragas vão cair. Eu estou vendo por aí afora, cai chuva de granizo. E aqueles granizos ali não é nada. Vai cair chuva de granizo de 32 quilos, muito em breve. É o período da tribulação. Mas Deus não quer ninguém que vai para a tribulação. Jesus disse que ele não quer que ninguém se perca, a não ser o filho da perdição. Deus abençoe. O meu muito obrigado por a sua audiência durante esse ano de 2024. O meu muito obrigado. E vamos esperar que o ano vindouro, Deus é que sabe melhor todas as coisas, que você tenha mais amor. É duro, é difícil você falar, mas você amar até aquele que te odeia é difícil, mas nós temos que procurar até aquele que nos fala mal, nos persegue.
Você tem que amar a Ele. Que Deus abençoe, o meu muito obrigado e todos tenham um ótimo final de ano, em nome de Jesus.